Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution de corte a plasma. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a instalação elétrica, então se liga aí no vídeo. Bom pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero fazer o meu agradecimento às empresas que estão patrocinando a nossa Revolution de corte a plasma. Nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a ESAB, a Macrol Tecnologia e a ASM Engenharia. São 5 grandes empresas que resolveram apostar aí no nosso projeto, estão patrocinando e se não fossem por elas, nós não conseguiríamos realizar esse grande projeto, tá bom? Muito obrigado então às empresas patrocinadoras. Bom pessoal, vamos começar então o diagrama de comando, tá? O que eu vou mostrar no vídeo de hoje é somente o diagrama de comando, que é responsável por todas as ligações, né, de contato de selo, de ligar e desligar a máquina, botão de parada de emergência, como que a gente vai acionar a contatora, como que a gente vai colocar a iluminação para falar que a máquina está ligada, que o botão de emergência foi acionado. Então é a parte de comando, certo? Eu vou começar com um diagrama bem simples, vou explicando para vocês até a gente chegar no diagrama completo, certo? Então vamos lá. Eu vou falar bem do básico, pessoal, porque tem muita gente que acompanha aqui o canal que não sabe nada de elétrica, né? Então, se você já tem conhecimento de elétrica, você pode adiantar o vídeo lá para a parte final, onde eu mostro o diagrama completo. Se você não tem conhecimento de elétrica, é bom que você assista desde o começo, sem pular o vídeo, porque senão você vai se confundir depois, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma ligação de comando, né, da nossa CNC de corte a plasma. O que eu identifiquei aqui? Em vermelho a gente tem a fase R, tá? E em azul a gente tem a fase S. Ou se você estiver utilizando fase em neutro, seria uma fase e um neutro. No meu caso aqui eu estou utilizando duas fases, a fase R e a fase S. A gente vai trabalhar com 220 volts. E o que a gente tem aqui, pessoal? O que eu chamei de F1 ali, ou pode ser um fusível, ou pode ser um disjuntor, tá? Então eu só fiz uma representação ali que chamei de F1 para você saber que a fase está passando ou por um fusível ou por um disjuntor. No meu caso aqui a gente vai estar utilizando um disjuntor, certo? Então a energia, né, ela vai vir aqui, passar pelo disjuntor e ela vai parar aqui no botão S2, que é o botão verde para ligar a máquina. Esse botão ele tem um estado normal aberto, então a energia vem e para aqui porque o contato está normalmente aberto. Ela não vai prosseguir, certo? Ligado ao botão, nós temos o K1, que é a bobina do contator, tá? A bobina da contatora. E ela está ligada no A1 e o A2 está ligado na outra fase. Então a bobina já está sendo alimentada pela parte, né, pela fase S. Então o A2 da bobina já está alimentado. Mas a bobina da contatora não está acionada porque o botão verde está aberto. Então ela não recebe energia na entrada A1. Então, a contatora estando desligada, né, sem energia, a nossa contatora está desligada e não passa energia para o sistema, tá? A parte de potência para ligar o equipamento não vai ser acionado, certo? Então, o que acontece? Esse botão verde que a gente vai utilizar, o botão S2, ele não é um botão tipo de seleção. Não é um botão que você escolhe ligar e desligar e ele fica travado. Ou ele fica travado ligado ou ele fica travado desligado. Não, é um botão que você, quando aperta, ele aciona. Quando você tira o dedo, ele volta, né? Ele não fica travado, certo? Então, o que aconteceria aqui? Se a gente pegar o botão S2, o botão verde lá no nosso painel, e você apertar, você vai fechar o circuito, vai passar energia para a contatora e vai acionar. Mas se você tirar o dedo do botão, ele volta a ficar normalmente aberto e o sistema abre. Então não dá para a gente utilizar dessa maneira, né, no nosso sistema, porque você não vai ficar com o dedo lá no botão segurando travado. Ah, tá. Então por que a gente não coloca uma chave seletora, né, que fica fixa na posição? Porque não é seguro, pessoal, você colocar um botão para ligar a máquina que fique travado. Depois, quando a gente estiver na parte final do diagrama, eu explico para vocês por que não é legal ter um botão de liga e desliga que fica travado na posição, tá? Isso é muito perigoso no caso de máquinas CNC. Então vamos lá. Então, para resolver isso, nós precisamos fazer um contato que o pessoal na parte de elétrica chama contato de selo. Ou seja, toda vez que a gente pressiona o botão, passa a energia para a bobina, essa bobina, quando é acionada, né, o contator, ele tem
contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares, geralmente um normal aberto, a gente vai utilizar para fazer o selo do sistema. Então eu vou mostrar para vocês a próxima etapa do diagrama que vocês vão entender. Então olha só, nós temos a contatora K1, A1 e A2 é para energizar a bobina dela. Quando ela é energizada, ela possui contatos auxiliares. No caso aqui, ó, nós temos o contato da contatora K1, o contato normal aberto, certo? Então nós pegamos e fazemos esse tipo de ligação. Pegamos a fase R que vem vindo, que vai ser ligada no botão de acionamento. Nós também ligamos na entrada auxiliar normal aberta da contatora. Depois o pino 4 da nossa chave auxiliar ali, né, do nosso contato auxiliar, ele volta para o sistema alimentando aqui o A1. Então o que está acontecendo agora? A fase R ela vem até aqui, olha só, para nesse contato aberto, ela vem para esse lado também e para nesse contato aberto. Ela não segue por nenhum dos lados, nenhuma dos contatos, porque eles são normalmente abertos. Mas ambos estão jampeados e ligados na entrada A1 da contatora. Quando a gente aperta o botão para ligar, fecha esse contato aqui. O que acontece? Energiza a bobina da contatora. Quando energiza a bobina da contatora, ela arma. E quando ela arma, ela fecha o contato auxiliar K1NA, que é o contato normalmente aberto. Então ele fecha esse contato aqui, fazendo também uma ligação nessa parte. Então se você remover o dedo do botão e ele abrir esse contato, não vai desligar mais o sistema, porque esse contato foi fechado. A partir do momento que você apertou, energizou a bobina, ele fecha esse contato. É como se a gente fizesse uma ligação por fora. Então, se você tira o dedo do botão S2, não tem problema, não vai desligar o sistema, porque a energia vai continuar passando por aqui, porque aqui estava acionado, né? E vai continuar mantendo a bobina da contatora energizada, que vai continuar mantendo esse contato fechado. Então fica selado, por isso que chama uma ligação, né, um contato de selo, né? Porque quando você liga, ele sela o sistema e ele fica ligado. O que acontece agora? Você pode apertar e desapertar quantas vezes você quiser o botão S2, que não vai fazer diferença nenhuma no sistema. Ele nem vai ligar, nem vai desligar, ela vai continuar ligada, porque o contato foi selado por esse contato que era normal aberto, que foi energizado e ele foi fechado, fazendo um jumper aqui para passar a fase R por esse lado aqui, energizando a bobina, que mantém o contato acionado. Então o sistema fica selado e a sua máquina vai ficar ligada. Qual é o problema agora que a gente tem para resolver? Como desligar a máquina, né? Porque ela fez um contato de selo, então ela não desliga mais. Então nós precisamos agora incluir mais um botão para fazer a parte de desligar o sistema. Então vamos lá. Agora nós colocamos um botão S1, que é um botão vermelho para desligar o sistema, e esse botão, ele tem o contato dele normalmente fechado. Então vamos lá, vamos explicar agora o diagrama do zero para vocês verem o que está acontecendo. Quando a gente liga a primeira vez aqui, né, energiza a fase R e a fase S já está entrando e energizando a bobina A2 da contatora. A fase R, ela vem aqui por cima, ela passa no botão vermelho, porque é um contato normalmente fechado, então a energia vai passar por aqui e vai parar aqui porque tem um contato aberto, ela vai vir para esse lado, vai parar aqui porque tem um contato aberto. Quando a gente aciona o botão verde para ligar a máquina, a gente fecha esse contato, então a fase R ela vai conseguir passar e energizar a bobina. Energizando a bobina, fecha o contato de selo. Fechando o contato de selo, mesmo que você tire o dedo do botão, a energia da fase R vai continuar passando por aqui, né? Ó, por esse caminho aqui, mantendo a bobina energizada e o contato fica selado, a sua máquina fica funcionando. E se você quiser desligar, basta apertar o botão vermelho, que ele tem um contato que é normalmente fechado. Quando você aperta, você interrompe a passagem da fase R, desligando a contatora, que desarma o contato auxiliar, e ele volta a ficar normalmente aberto e o sistema se desliga. Mesmo que você tire o dedo do botão vermelho, ele volta a fechar o contato, mas esses outros dois voltam a ficar abertos, né? Então o sistema continua desligado. Então nós conseguimos fazer um botão que liga, fecha o selo, a máquina fica ligada, você pode tirar o dedo do botão.
um botão que você aperta e você abre o circuito desligando os contatos auxiliares, desligando esse contato de selo, né? E a sua máquina desliga. Então você fez um liga e desliga com botões que não ficam travados, tá? Isso é muito importante, tá? Os botões não ficam travados. Então você tem um botão que liga e desliga e não são botões de seleção. Seria muito fácil trocar todos esses botões e esse contato auxiliar por uma chave liga e desliga, né? Que mantém a posição, né? O estado da posição. Só que isso é muito perigoso, pode causar muito acidente, porque imagina o seguinte, imagina que você não tem isso daqui e você tem uma chave liga e desliga. Imagina que você ligou o circuito. Quando você liga o circuito e ela mantém a posição ligada, a sua máquina começa a funcionar. Imagina que de repente acaba a força. Sua máquina vai parar, mas o seu botão de ligar a máquina continua na posição ligado. Imagina que alguém vai lá, encosta na máquina, alguém começa a mexer na máquina, aproveita que está sem força, então vamos mexer aqui, vamos limpar a máquina, vamos fazer alguma coisa na máquina e de repente a energia volta. O botão de ligar está na posição ligar. A sua máquina vai ligar automaticamente e pode causar um acidente se tiver alguém mexendo na máquina. Por isso a importância de botões que não mantêm o estado da posição dele. Então, são botões que você aperta para acionar e quando você tira o dedo ele volta para a posição original dele, né? Para o estado normal dele. Isso garante a segurança. Caso a gente tivesse apertado o botão verde, fechado o contato de selo, sua máquina está funcionando. Se acaba a força, a contatora ela perde energia. Perdendo energia, abre o contato auxiliar. Então, quando voltar a força, volta para esse estado original, que são os contatos abertos. Não tem passagem da fase R até na bobina, então a sua máquina não vai ligar. Então, isso é uma segurança muito importante. Não coloque botões que mantenham o estado ligado e desligado, porque você pode causar acidentes, tá? Utilize botões que não mantém o estado e para fechar o estado, né, para fazer o selo, você utiliza o contato auxiliar da contatora, tá? Aqui já temos o liga e desliga que a gente precisa, certo? Botão verde, botão vermelho, liga e desliga a contatora ligada vai mandar a potência para a fonte, para os drivers, vai tudo funcionar na sua máquina depois, tá? A gente está fazendo só a parte de controle de comando, tá? Vamos deixar isso aqui mais legal, vamos deixar isso aqui mais funcional. Então, vamos lá. Vamos colocar uma lâmpada verde para indicar que o contato de selo foi acionado e que a sua máquina está funcionando. Então agora com essa lâmpada aqui, ó, H1, uma lâmpada verde, tá? Para indicar que a contatora está acionada. Se a contatora está acionada, a nossa máquina está energizada, funcionando, né? Poderia estar funcionando, tá tudo pronto para funcionar. Então o que está acontecendo aqui? A fase R ela vem, passa pelo normal fechado do botão vermelho, e para aqui esperando que seja ligada a máquina. Se ela não está passando energia nem no contato auxiliar e nem no botão verde, a nossa lâmpada está apagada, porque ela está recebendo energia somente no X2, mas o X1 não tem energia, então ela não acende. Quando a gente fecha o contato do botão verde, né, quando a gente liga a máquina, automaticamente a gente fecha o selo do sistema. Então a energia fase R começa a passar por aqui, acende a lâmpada e também aciona aqui a nossa contatora, né? Então a lâmpada verde acende, tá? Então a gente vai ter uma lâmpada lá no painel da nossa máquina, que toda vez que a gente ligar a máquina, ela vai acender a lâmpada verde. Vamos deixar isso aqui mais legal ainda. Vamos colocar uma lâmpada vermelha quando a máquina estiver energizada, mas ainda não ligada, né? Então olha só o que vai acontecer. A contatora, ela tem um contato auxiliar normal aberto e ela também tem um contato auxiliar normal fechado, certo? Então olha só, vamos voltar para o ponto inicial do diagrama. Nós temos a fase S aqui embaixo azul, energizando o A2 da bobina, o X2 da lâmpada verde e o X2 da lâmpada vermelha. Só que o A1 e o X1 não estão energizados porque a fase R ela vem, passa por aqui pelo contato fechado do botão S1, mas ela para aqui e para aqui. Ela não passa, não chega nem no A1 nem no X1. Mas no contato normal fechado, ela passa e acende a lâmpada vermelha.
Então, quando a gente energiza o nosso painel, né, e a gente liga o disjuntor, por exemplo, nós teremos uma lâmpada vermelha acesa no painel, indicando que o disjuntor está acionado. Mas a máquina ainda não está ligada, mas nós já temos energia no painel, tá? Já está chegando uma fase no botão, já está chegando uma fase no A2, uma fase no X2, uma fase aqui no X2 da lâmpada vermelha e verde. Mas a máquina não está ligada, mas o painel está energizado, tá? Muito importante isso. Então nós teremos uma lâmpada vermelha acesa, indicando que os disjuntores foram ligados e o painel tem energia. Quando a gente fecha o contato do botão verde, que é para ligar a máquina, a gente fecha o contato de selo. Quando a gente fecha o botão S2 para ligar a máquina, o que acontece? Energiza a bobina da contadora K1. Quando energiza a bobina da contadora K1, ela aciona as auxiliares. Então, se estava normal aberto, fecha, fazendo o selo, ligando a lâmpada verde, e o que estava fechado abre, apagando a vermelha, tá? Então agora nós teremos no painel a lâmpada verde acesa e a vermelha apagada, ou seja, nós não estamos mais energizando o painel, nós estamos agora com a máquina ligada, tá? Então é isso que vai acontecer. Quando a gente apertar o botão vermelho para desligar a contadora, né, desligar a máquina, que desliga a contadora, o que acontece? O contato de selo abre, volta para o estado normal, apaga a lâmpada verde e o que estava aberto volta para o estado normal, que é fechado, acendendo a lâmpada vermelha falando: a máquina está desligada, mas o painel está energizado, tá? É isso que está acontecendo aqui. Vamos deixar agora um pouco mais interessante, que é colocar um botão de parada de emergência, tá? Então vamos lá, a gente vai colocar um botão de stop, vai ter o botão S0, logo na entrada, interrompendo uma fase. Esse botão de parada de emergência que eu tenho, ele tem um contato normal aberto e um contato normal fechado. Por enquanto, nós estamos usando o contato normalmente fechado, ligado diretamente na fase, certo? O que acontece é bem semelhante ao botão S1, que quando é acionado, ele desliga todo o sistema, né? Quando a gente abre aqui, desliga todo o sistema. A diferença é que o S1 é um botão tipo push button, né? Você aperta, ele aciona, né? Ele abre ou ele fecha, dependendo do botão, mas quando você tira o dedo, ele volta para o estado normal. No caso do botão de parada de emergência, é daquele tipo cogumelo, ou seja, quando você aperta, ele trava. Então, se eu cliquei para abrir o sistema, ele era no normal fechado, ele vai abrir e vai ficar travado até eu ir lá manualmente e destravar o botão, tá? Então, é um botão que trava na posição. Ou ele está apertado, acionado, ou não, mas ele fica travado na posição. Quando a gente trava aqui, abre o circuito e nada funciona até que a gente vá lá e desarme, né, o botão. Então, se você apertar o botão de stop, não adianta vir apertar aqui o botão verde para ligar, porque não vai ligar, porque a fase R vai estar interrompida logo aqui no começo, tá? Isso é bem interessante. Agora nós vamos fazer mais uma coisa para deixar o nosso painel mais legal ainda. Vamos colocar uma lâmpada para informar quando o botão de parada de emergência foi acionado. Então nós vamos usar o outro contato do botão, que é o normal aberto. Então vamos lá. Então, no contato normal aberto, nós vamos pegar a fase R, passar pelo contato normal aberto, que vai estar interrompido aqui, e vamos continuar no outro lado da chave, né, do contato normal aberto, né, no pino 4, nós vamos levar para uma lâmpada amarela H3, que vai alimentar o X1 e o X2 vai ser alimentado pela fase S. Então, esse é o diagrama definitivo do nosso comando. Então, vou explicar para vocês como está funcionando aqui. No estado inicial do sistema, nós temos o quê? A energia passando, ela chega à fase R no pino 1 e no pino 3. Ela chega no contato normal fechado e no contato normal aberto. No contato normal aberto, ela está interrompida, ela não passa. No contato normal fechado, ela passa chegando no botão S1, que é o botão vermelho para desligar a máquina. Mas como ele é um normal fechado, ela continua passando e ela vem para o pino 3 do botão que liga, para o pino 3 do contato auxiliar e para o pino 1
do contato auxiliar normal fechado. Como ele é normal fechado, ele passa acendendo a lâmpada vermelha. E ele para aqui nos pinos 3 do botão verde e do contato normalmente aberto, né, auxiliar da contatora. Fica interrompido aqui, então a única coisa no ponto 0 do sistema é a lâmpada vermelha acesa. Quando a gente pressiona o botão verde, passa a energia por aqui e energiza a nossa contatora, né, a bobina da contatora K1. Então, se energiza a bobina, ela aciona os contatos auxiliares. Então, o que era aberto fecha, fecha o selo, então acende a lâmpada verde. O que estava fechado abre, apagando a lâmpada vermelha. E a lâmpada amarela continua apagada porque a energia não passa por aqui. Se a gente apertar o botão vermelho, a gente interrompe tudo, volta para o estado inicial. Agora, se a gente apertar o botão de parada de emergência, olha que legal. Se a gente aperta o botão de parada de emergência, a gente interrompe a fase R, né? Esse contato normalmente fechado abre, e daí interrompe a energia de passar para cá, de acionar a bobina, de alimentar, né, essas lâmpadas verde e vermelha. Todo o sistema fica desligado. Só que, ao mesmo tempo, o contato que era normalmente aberto do botão de parada de emergência fecha, passando a fase R para a lâmpada amarela, acendendo a lâmpada amarela e informando que o botão de parada de emergência está acionado. Então esse é o nosso diagrama de comando que a gente vai montar hoje, tá? Botão para ligar e desligar, botões que não travam, para manter a segurança do sistema. A gente vai utilizar uma contatora com entradas, né, com entradas auxiliares, normalmente aberto e normalmente fechado. A normal aberto nós vamos utilizar para fazer o selo, a normal fechado vamos utilizar para fazer a iluminação da lâmpada vermelha. Botão de parada de emergência nós vamos utilizar normal aberto, normal fechado para fazer a interrupção do sistema e também acender uma luz de alerta, tá? Esse é o nosso diagrama de comando. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a parte da ligação elétrica, né? Essa parte aqui do diagrama de comando que eu acabei de explicar o funcionamento para vocês. É exatamente a mesma ligação que eu mostrei para vocês que eu vou fazer aqui na prática. Deixa eu dar umas explicações para vocês antes, que é o seguinte. O meu quadro de comando está desmontado, né? Ou seja, essa parte laranja, essa chapa laranja aqui, onde a gente abriga todos os componentes, ela está fora do quadro. E os botões, botão de emergência, iluminação, tudo isso fica na porta do quadro. Então a gente precisa de fios, né, de cabos que saiam daqui da contatora, percorram todas as canaletas até sair lá naquela ponta e ter acesso à porta do quadro. Então eu preciso de fios longos para chegar lá. Como eu estou montando toda a ligação fora do painel, eu não vou passar os cabos agora por dentro das canaletas. Então vai ficar um pouco confuso. Para vocês verem aqui, vai ficar muitos cabos, né, emaranhados. Mas a ligação elétrica é exatamente a que eu expliquei aqui, que é bem simples, tá? Mas como para cada um dos itens eu preciso de cabos longos que saiam daqui e percorram toda a canaleta até chegar lá na porta, então vão ser muitos cabos em cima da mesa, o que pode dificultar. Então, a ideia é que vocês não aprendam a fazer a ligação elétrica agora vendo os cabos, e sim, é só você seguir o desenho, tá? Esse desenho tá lá no meu site, atividademaker.com.br. Você vai em projetos, entra no projeto da Plasma, e eu vou deixar esse desenho aqui colorido, bonitinho, para você baixar lá, tá? Daí você segue exatamente o desenho, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês só o funcionamento do que eu expliquei na teoria. Antes, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, aqui é a contatora que eu tenho, essa contatora da WEG. Quem mandou essa contatora pra gente, o disjuntor, todos esses elementos de comando, foi a área distribuidora de materiais elétricos, tá? Se você quiser comprar com eles, tem um cupom de desconto aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembra que eu falei lá na teoria que a contatora tinha entradas, né, auxiliares, que são esses carinhas aqui, ó. No caso dessa contatora da WEG, ela vem separada. Então essa é a entrada auxiliar normal aberta e essa a normal fechada, tá? A gente encaixa aqui em cima, olha só. Você pluga aqui e empurra, ela trava. Você coloca aqui, empurra e ela trava. Agora, quando a contatora for acionada, aciona também esses auxiliares, tá? Então, eu queria mostrar isso mais de perto para vocês. Pessoal, vou só identificar para vocês os elementos lá do diagrama. O primeiro elemento que a gente tem é o botão cogumelo, né? O botão de parada de emergência. E ele tem, olha só, normal aberto e normal fechado, tá? E esse é um botão que mantém o estado. Então assim ele está em repouso, mas se eu
aciono, ele fica acionado, tá? Isso que eu falei de manter o estado na hora que você aperta. Ele só vai sair desse estado se a gente girar para destravar. O nosso botão liga e desliga é esse daqui, que é no formato de push button. Ó, você aperta, ele aciona, mas quando você solta, ele volta, tá? É isso que eu tinha explicado para vocês, que ele não mantém o estado. Então, se você clica, ele aciona, se você soltar, ele volta, tá? Temos a iluminação verde, a iluminação vermelha e a iluminação amarela tá aqui dentro, tá? Então, esses são os nossos 4 elementos. São 3 lâmpadas, 2 botões, liga e desliga e mais o parado de emergência. Eu vou energizar agora o conjunto e mostrar para vocês na prática tudo que eu expliquei na teoria. Então, olha só, pessoal, é o seguinte. Eu já liguei o nosso quadro de comando na eletricidade, tá? Mas o disjuntor está desligado. O disjuntor desligado, não acontece nada, não tem energia no painel. Então a gente vai ligar o disjuntor. Ligando o disjuntor, a gente já acende a lâmpada vermelha, igual eu tinha explicado na teoria para vocês. Ou seja, a lâmpada vermelha está indicando que tem energia no painel, tá? Os botões aqui estão recebendo fases já, tá tudo certinho, tá? Energizado. Agora, quando a gente vai ligar o conjunto, apertando o botão verde para ligar, olha o que acontece. Luz vermelha apaga, como eu tinha falado, a luz verde acende, porque a contatora foi acionada. E mesmo que eu soltei o dedo do botão, ela manteve acionada porque o contato de selo faz isso, tá? Agora, apertando o botão vermelho, a gente interrompe a energia da contatora que desarma e volta para o estado inicial, que é a luz vermelha acesa, a luz verde apagada. Agora a gente vai ligar novamente. Olha lá, acionou a contatora. E eu vou apertar o botão de parada de emergência para vocês verem. Tudo é desligado, corta a energia total do sistema, mas a iluminação aqui acende falando que o botão de parada de emergência está acionado, acende a luzinha amarela aqui dentro, tá? Você pode agora apertar para desligar, apertar para ligar, não vai ligar a máquina. Você precisa desarmar o botão cogumelo. Desarmando, volta a acender a lâmpada vermelha, indicando que o painel está energizado. Uma coisa muito importante, pessoal, lembra que eu falei para vocês de segurança? Então, olha só, eu vou ligar a máquina. Vamos dizer que a nossa máquina está funcionando e acaba a força. Eu vou simular acabar a força desligando o disjuntor, tá? Mas note que o contato de selo está acionado, a máquina está funcionando. Se acaba a força, o que acontece? Tudo fica desligado, né? Mas quando religar a força, olha só, a máquina ela volta só com a luz vermelha falando que tem energia no painel, mas a máquina não está ligada. Isso que é a segurança que eu tinha falado para vocês. Se fosse uma chave simplesmente liga e desliga e acabasse a força com ela ligada, quando voltasse a força, a máquina já ia voltar a funcionar e poderia causar um acidente. Então, contato de selo é bom para isso, elimina a possibilidade de quando religar ter esse problema de acontecer algum acidente, tá? Então, olha só, tá funcionando, bem legal, tá? Essa é a parte de comando. Muito legal, né? E lembrando, pessoal, que eu fiz tudo com 220. Se você quiser ter um pouco mais de segurança, você pode trocar os elementos de lâmpadas, os elementos de botões e utilizar com 24 volts, 12 volts, tá? Não precisa ser com 220. Você vai ter um pouco mais de segurança porque daí o seu quadro não vai ter os itens com uma tensão tão alta. Então você vai dar mais segurança para o seu quadro. Mas aqui eu vou fazer tudo com 220 mesmo, tá bom? Mas existe a possibilidade de você trocar as lâmpadas, né, e os botões, deixar tudo com essa parte de comando sendo acionado com 12 volts, tá? Para ficar mais seguro. 12 volts ou 24 volts. Agora eu não me recordo certinho qual é o padrão. Mas é um dos dois. Não é uma baixa tensão para você fazer a parte de comando, né? E agora a parte de comando está pronta. Lógico que está essa bagunça de fios. Depois eu vou organizar os cabos. Eu vou colocar aqui as identificações em cada um dos cabos. Vou passar os cabos nas canaletas. Vou deixar tudo bonitinho, tá? Esse vídeo, então, foi para explicar a parte de comando. Lembrando que você vai se basear na hora de montar pelo diagrama, tá? Eu já expliquei o diagrama. Você segue o diagrama e faz a montagem. Se você for olhar aqui os cabos, você vai se perder. Não tem como acompanhar pelos cabos.
E também não vou ficar explicando como liga um cabinho no outro. Eu já expliquei no desenho, é só você seguir o desenho, tá? Tudo é numerado. Se você olhar as iluminações, ele tem o X1, o X2, os botões tem o pino 1, o pino 2, o pino 3, o pino 4. É tudo muito marcado, tudo certinho, não tem como errar. Tá? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você esteja gostando. Nesse vídeo eu mostrei para você como vai ser o diagrama elétrico, né, da parte de comando da nossa CNC Revolution de corte a plasma. No próximo vídeo a gente vai fazer a ligação elétrica dos drivers, tá? Então vai acompanhando aí, cada vídeo vai ser uma etapa da ligação para ficar fácil de você acompanhar. E também vai ter um diagrama de cada um dos bloquinhos para você poder montar de uma maneira mais simples depois, tá bom? Deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.